Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina, pela TV Tropical, canal 7, também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46 e para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, nós vamos conversar sobre uma coisa que você faz todo dia, a todo momento, e você muitas vezes não percebe que está fazendo. As escolhas. Pois é, eu escolhi essa camisa hoje para vir aqui na televisão gravar, essa gravata, né? Eu escolhi pegar esse jornal e mostrar para você agora, mas você faz escolhas muitas vezes inconscientes. E para falar um pouquinho sobre essa questão da escolha, sobre o nosso livre-arbítrio, ou seja, a capacidade que nós temos de escolher muitas vezes o que nós vamos fazer, nós vamos conversar com o Dr. Juarez Torres, que é psicanalista clínico, mas também é comunicador, empresário, escritor, publicitário e doutor em teologia. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, doutor. Eu fico muito feliz de estar aqui, sempre à disposição para a gente bater esse papo gostoso e esclarecer as dúvidas do pessoal. Me chamou a atenção que o senhor tem duas clínicas, uma aqui em Londrina, a Clínica Isso. Renovo. Aliás, o telefone para quem quiser contato é 3323-7132. Mas o senhor é natural de Santos e tem uma clínica em Santos que chama Livre Arbítrio. Aí me chamou a atenção, algo que a gente sempre exalta nos estudos da Bíblia, teológicos, enfim, da religião, que Deus dotou o homem do livre-arbítrio. Muita gente talvez não saiba exatamente o que significa isso, doutor. O que é o nosso livre-arbítrio? É a capacidade da gente poder escolher exatamente o que a gente quer. E já que você citou Deus, eu acredito em Deus, é justamente a capacidade que Deus deu para o homem escolhê-lo como Deus, certo? E isso é uma demonstração do amor que ele tem pelo próprio ser humano que ele criou, pois a única coisa que Deus criou com as próprias mãos foi o homem. Tudo ele criou pelo poder da palavra. Quer dizer, o homem pode escolher, inclusive, não acreditar em Deus. Exatamente. Certo? Ele não é obrigado. Exatamente. Quando Deus criou o homem, na visão cristã, respeito todas as religiões, mas na visão cristã, ele criou o homem para a glória dele, criou o homem para ter um relacionamento com ele. O homem errou na origem, mas Deus não desistiu do homem e nos deu a capacidade de escolher entre o que é certo, entre o que é errado e saber que tudo tem consequências. Claro que ele, como um pai, ele quer o bem de um filho. Você que é pai, você que é mãe, você quer o bem do seu filho, certo? Se ele estiver fazendo alguma coisa errada, não é o seu desejo de deixar ele cair no buraco. Aliás, essa questão da nossa escolha, né, da nossa capacidade de escolha. Há um ditado italiano que diz, né, quando quem planta arroz, colhe arroz, quem planta milho, colhe milho. Né? Você não planta feijão e colhe palmito. Essa questão ela está muito ligada, mas muitas vezes a gente fica um pouco no piloto automático, como dizem, né, os pilotos. Né? Liga a vida, acorda de manhã, sai para trabalhar, volta, faz a coisa quase que automaticamente e quando muitas vezes você é questionado sobre uma postura, a primeira resposta é: eu não tenho escolha, eu tenho que fazer assim. Nós podemos escolher, claro, eu gostaria de escolher ser mais bonito, mas não escolhi, mas eu posso até, se for a minha escolha, eu posso ir no Pitangui, né, e arrumar a lataria. Mas nós podemos fazer as pequenas escolhas todos os dias e melhorar a nossa vida? E eu quero destacar exatamente isso. Pequenas escolhas. O ser humano ele não é realizado justamente porque muitos caminham desta maneira. No piloto automático, segue em frente, os anos passam, como nós já falamos num programa anterior que eu tive aqui, a crise dos 40, a crise dos 50, dos 55, porque depois as crises acabam tendo um tempo de 5 em 5 anos, e aos 60, a frustração. Se você não souber subdividir muito bem as escolhas que você vai fazer para a sua vida, certo? Se você não tiver um planejamento e correr atrás dele, a capacidade de frustração é muito maior. Até porque a sociedade impõe que eu e você façam escolhas. A mídia trabalha com isso, eu sou publicitário também. A mídia muitas vezes força você a escolher algo que você não quer, certo? Mas se você desenvolver isso na sua vida, um pensamento lógico básico e elementar. Eu sou hoje
o que eu decidi ontem. Isso é lógica, não é religião e não é fé. Eu serei amanhã o que eu decidir hoje. Agora, o que é que você vai decidir hoje também sofre influências familiares, pessoais, sociais, certo? Tudo isso influencia nas suas escolhas. E o que atrapalha muito? O ser humano ter expectativas em cima de outro ser humano. Aí um fica tendo expectativa em cima do outro, e falando de família, que para mim é a coisa mais importante que existe, que Deus criou, certo? Um espera a posição do outro, ninguém toma a sua posição. Então, dependendo se a pessoa mudar de atitude, ela pode influenciar o seu contexto familiar e começar a amenizar os problemas que cercam a sociedade e a família atual. Aliás, a gente sempre tem claro, já que eu estou falando de ditados aqui hoje, né, eu acordei com essa... inspirado com essa veia. Havia alguns diziam nos anos 70 que liberdade não é fazer o que você quer, mas não ter que fazer aquilo que você não quer. Ou seja, nós, é claro, temos o livre-arbítrio, temos a capacidade de decisão, mas não podemos fazer também aquilo que dá na telha. Né? Não dá para acordar de manhã e sair pelado pela rua, por exemplo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Agora, o senhor tocou num ponto importantíssimo, a sociedade. Né? Hoje somos cobrados. Desde pequenos somos cobrados, e depois de adultos, muito mais ainda. Somos cobrados para sermos bonitos, para termos saúde, somos cobrados para termos sucesso. Né? Quem não tem sucesso hoje, o sucesso ou não é reconhecido como tal, muitas vezes se frustra e tem uma vida muito boa, uma vida normal. Né? Essa cobrança, até que ponto essa cobrança ela influencia ou ela até leva para um lado ruim as nossas escolhas, a nossa vida? Bom, a influência social, o contexto social, a frustração de muitas vezes, falando de aspectos familiares. Vamos falar um pouquinho disso. O pai queria ser determinada coisa, não conseguiu. Então, há uma tendência lá no inconsciente dele forçar o filho a ser aquilo que ele não foi. E assim a mãe, e assim por diante. E muitas vezes nos é tolhido e negado o direito de pensar. A liberdade de saber que se todo mundo fosse empresário de sucesso, o que seria dos nossos carros quando quebrasse? Sem os bons mecânicos. E por aí podia fazer grandes analogias sobre todo tipo de profissão. O que é sucesso? Sucesso é realização dentro da expectativa que satisfaz você. Isso é sucesso. Mas a sociedade condiciona o quê? Sucesso, como você falou, Luiz. Beleza, riqueza, poder, influência. Isso é sucesso? Na visão da sociedade, é sucesso. E na sua visão pessoal, sucesso é a satisfação da sua expectativa, segundo aquilo que lhe agrada. De repente, você não tem a capacidade para ser o líder de uma empresa, mas você pode ser um bom gerente. De repente, você não vai ser o melhor escritor do mundo. De repente, você tem outras habilidades. Então, a capacidade de administrar os nossos potenciais e habilidades, isso vai virar sucesso. E também a gente acaba tendo aí... E nisso também entra a questão das escolhas, o nosso livre-arbítrio. Quer dizer, se eu quero ser um âncora de uma grande rede, eu tenho que trabalhar para isso, saber que passo eu tenho que seguir e fazer as minhas escolhas, que inclusive, nesse caso, digamos fosse o caso, eu vou ter que abrir mão de outras coisas. E quando a gente escolhe um caminho, está abrindo mão de outro. E nem sempre as pessoas querem abrir mão, as pessoas querem tudo. É complicado isso? Isso é complicado, mas eu vou dar um exemplo muito prático para você em casa. Pegue uma folha de papel e divida a folha de papel em 4 partes. Coloque no primeiro quadrado eu, no segundo família, no terceiro embaixo trabalho e no quarto outras coisas. Então vamos lá, eu, família, trabalho e outras coisas. Estabeleça em cada um desses quadrados quais são as prioridades na sua visão. Pode preencher, 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 preencher. Depois você pega cada quadrado desse e numere por prioridade. Da seguinte maneira, da coisa mais fácil para a mais difícil. Da mais fácil para a mais difícil. Você está criando um roteiro de vida. Quando você cria um roteiro de vida palpável ou tangível, a cada passo que você vai atingir o seu objetivo, vai te potencializar a chegar nas grandes coisas. Como você falou, se eu quero ser o âncora de uma grande emissora, eu tenho que ter um diferencial, porque muitos são âncoras aí, né? Então, qual é o meu diferencial? Na minha busca do sucesso, o que é que eu tenho que os outros não têm, o que eu tenho que eu posso desenvolver? Esse teste que eu estou falando para você, dividir uma folha em 4 partes e colocar esse roteiro de vida, vai ajudar você a visualizar
Um dos problemas que atrapalha muitas escolhas é a falta de capacidade de você redigir, ver, olhar. Você confia demais na sua mente. Só que a nossa mente, pelo dia a dia, pelo corre-corre, é uma mente estressada, é uma mente muitas vezes oprimida, é uma mente muitas vezes que tem uma autocobrança terrível. Logo, você não consegue visualizar um caminho para alcançar o sucesso dentro de suas escolhas. Aliás, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão da priorização. As escolhas, né? Eu quero muitas coisas, mas eu quero como eu priorizo. Até porque o tempo não para, doutor. Você dorme, acorda, o tempo está correndo, o relógio está rodando, e se eu não fui no banco agora cedo, eu tenho que ir à tarde. Se eu não for à tarde, eu vou deixar de ir. Se eu não fiz o contato publicitário que eu tinha que fazer, eu fico para trás. Quer dizer, as pessoas muitas vezes elas ficam perdidas na sua agenda imensa, nos seus afazeres imensos, e não conseguem priorizar. Esse teste ajuda a priorizar? Ajuda a priorizar, e a ciência estudou durante anos e chegou a algumas conclusões. Uma delas é a seguinte: fazendo essa divisão, esse teste que eu falei para vocês, vai ajudar você a visualizar coisas a curto, médio e longo prazo. Mas vamos falar de uma agenda dentro que você colocou, Luiz, que é justamente essa coisa do dia a dia. A ciência chegou à conclusão que se a gente despender mais do que 10 minutos para cada assunto, certo? Vai dar um grande problema de insatisfação. Então, eu tenho uma lista, vamos supor, 16 coisas para realizar hoje, certo? E aí eu olhei, analisei, tal, vou conseguir fazer essa e essa. As demais, não adianta eu ficar queimando a moringa, correndo de um lado para o outro, porque isso vai gerar uma insatisfação. A insatisfação alimenta a frustração cria limitação. A limitação deixa você com um pensamento letárgico. Poxa, o tempo passou e eu não fiz nada. Quando você fala de priorização, é por isso que eu coloquei assim, eu, família. A família é a coisa mais importante abaixo de Deus. Mas por que eu? Porque se eu não estiver inserido num contexto de realização familiar, se eu não desempenhar o meu papel, eu não vou satisfazer a expectativa da família. Terceiro lugar, eu coloquei trabalho. Por que trabalho? Porque trabalho é a fonte de renda para sustento da família e de você próprio. E depois eu coloquei outras coisas em paralelo. Esporte, vida saudável, alimentação, passeio com os amigos, o churrasco de final de semana, não sei. Eu só sei que esse roteiro vai fazer com que você crie o quê? Uma agenda proativa e não uma agenda de o tempo passou, como vou essa semana? Poxa, olha, já estamos em agosto, daqui a pouco é Natal. Por quê? Porque não há o quê? Um planejamento. Então, com esse teste tranquilo, básico e elementar, você vai começar a priorizar você mesmo, dar subsídio para a sua família, potencializar mais o seu trabalho e as outras coisas vêm depois. E olha só, é interessante porque muitas vezes a gente também não está vendo o tempo passar. E o tempo está passando. No nosso intervalo, nós vamos para o intervalo agora, e na volta, o tempo passa e não para, eu falei agora há pouco. Pois é, 90% dos brasileiros, está aqui na nossa pauta, tem medo de envelhecer. Pois é, você minha amiga, você meu amigo, tem medo de envelhecer? Tem medo do que vai acontecer na sua vida quando você tiver 70 anos, 75? Depois do intervalo a gente conversa sobre isso com o Dr. Juarez Torres. Um minutinho só, eu já volto. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2909.
2732. Imobiliária Claudemar Loni, 3035-3565. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate e nessa noite conversando com o Dr. Juarez Torres, que é psicanalista clínico, mas também é publicitário, comunicador, empresário, doutor em teologia e atende em sua clínica aqui na cidade de Londrina, a Clínica Renovo. O telefone é 3323-7132, mas também tem uma clínica em Santos chamada Livre Arbítrio. E foi daí que eu até peguei a pauta dessa entrevista, né? O nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, a capacidade de escolher. E aí a gente vai também, a produção aqui vai também selecionando para a gente algum material. E a Folha de Londrina trouxe recentemente uma matéria do Rafael Fantin, muito interessante. 90% dos brasileiros têm medo de envelhecer. Apesar dos temores, 46% dos entrevistados esperam atingir pelo menos 86 anos. Eu particularmente espero atingir 104, né? Eu gostaria de morrer com 104 de uma forma bastante peculiar. Mas, doutor Juarez, podemos dizer assim, no chutômetro, que um dos medos do brasileiro envelhecer é a insegurança com relação ao seu futuro. Fala-se aqui da questão da saúde, né? Muitas pessoas têm medo da questão de saúde. Também uma parcela expressiva tem medo da questão financeira, né? de faltar dinheiro na velhice e ficar fragilizado em função disso, o abandono da família. Mas isso também está ligado às escolhas que as pessoas hoje, quando são mais jovens, fazem, ou é uma sina que cada um vai ter que cumprir? Então, o que acontece muitas vezes é justamente o que eu falei, não há um planejamento. A idade chega, a perspectiva aí da matéria fala de 86 anos. Eu tive a oportunidade de conhecer como é aí fora. Eu não gosto de estabelecer parâmetros de comparação, mas todo ano a gente pode ir para a Europa, tem a oportunidade de dar palestras fora, e eu vejo a preocupação que o europeu tem de se programar para o futuro, de chegar à melhor idade, né, não terceira idade, à melhor idade, e ter condições de ter o espaço dele, uma ótima alimentação, as condições de saúde que o próprio governo propicia. Então, esse conjunto de fatores faz com que a pessoa possa envelhecer com qualidade. O brasileiro está envelhecendo, mas não tem segurança, não tem saúde. Os filhos, muitas vezes, na educação, não são ensinados a honrar os seus pais. A questão do abandono. Então, todos esses conjuntos, atrelados ao quê? A falta de planejamento para um futuro, gera justamente este medo. Medo é um sentimento natural. É bom que o ser humano tenha medo, porque através dos seus medos, ele pode conhecer as suas limitações e pode suplantá-las de acordo com as atitudes que ele vai ter no dia a dia. Então, medo com relação ao futuro. Se você não planejar hoje, vai ser muito complicado. Então, nós temos uma cultura do que? De viver o momento. É um carpe diem totalmente sem controle.
Então você vai, você compra, você não quer saber de investir, separar uma parte, vai poupando aos poucos. Quando você parar para imaginar, já passou 5, 10, 15, 20 anos, tem alguma coisinha ali para garantir uma qualidade de vida melhor, já que as condições governamentais e sociais não são propícias no cuidado ao idoso. Claro que há pessoas que não têm essa, apesar de poder escolher, né, gostariam de escolher, mas a condição econômica, a condição social não lhes dá essa condição de escolher o melhor e acabam sendo também levados a envelhecer muitas vezes sem essa condição e sem conseguir se planejar. A família nesse aspecto, para quem tem eu quero dizer assim, a família nesse aspecto ela é mais importante ainda, ou seja, quanto pior a situação econômica e social, mais importante o vínculo familiar na velhice? Então, o vínculo familiar é importante em todos os níveis, independente da condição financeira. Por quê? Quando uma criança nasce, ela tem um pai e tem uma mãe, teoricamente. Tem gente que não tem, a gente não sabe nem quem é o pai. Mas, teoricamente, numa formação clássica de família, certo? Ali, a criança é cuidada, alimentada, trocada, e quando a gente vira idoso, a gente volta à condição. Alguém tem que nos conduzir, alguém tem que, muitas vezes, fazer a comida, às vezes, dependendo da condição física, certo? Trocar uma fralda geriátrica, enfim. Então, a gente começa de uma forma e volta a mesma forma que a gente começou. Só que antigamente, quando a gente era bebê, a gente era uma gracinha. E aí o tempo passa e o idoso vira um peso. E o idoso não é peso, certo? Eu cuido da minha mãe, certo? E eu procuro de todas as formas honrar a minha mãe. Tudo que a minha mãe fez. Meu pai já é falecido. Procurei honrar ele até o final, certo? Então, essa coisa, quando os irmãos, quando o núcleo familiar se une em prol de dar uma qualidade de vida, pelo menos satisfatória, certo? Não esperar o idoso, de repente, ligar. Você tem que ligar, você tem que correr. Volta e meia, estou ligando para a minha, está tudo bem? Está faltando nada? Né? E quando eu pergunto, ela sempre responde. Sempre está faltando alguma coisa. Mas lá atrás, eu tinha minhas necessidades. E ela e meu pai, de alguma maneira, supriram, certo? Eu venho da família muito humilde. Né? Então, hoje, quando meus tios me vêm e falam assim, nossa, você tem 4 faculdades, rapaz. Tirou o seu doutorado, estou tirando uma pós em psicanálise também. Então, pô, você venceu. Mas por quê? Porque eu olhei para a minha condição e eu falei assim, meu pai me deu honradez, nome, honestidade, alimento, estudo sempre foi municipal, estadual, nunca particular. E ele falou o seguinte, só vou te dar isso, se vira com o resto. Foi o melhor conselho que ele me deu. Porque eu pude fazer uma escolha de, além de honrar tudo isso, suplantar a expectativa da família. Já que a nossa família, na geração anterior, via de regra, 5ª série, 6ª série, trabalhadores braçais, agricultores, enfim, não tinha engenheiros, doutores. Então veja que a determinação de uma mudança traz um resultado. O seu pai era estivador. Estivador, isso mesmo. Em Santos. Em Santos. Quer dizer, você poderia ter seguido esse caminho também. Exatamente. Estivador, motorista de táxi também, e depois, com uns anos, ele montou uma mercearia. Então, essa coisa de trabalhar em mais de uma coisa foi influência dele. Então, por ele, eu seria uma eletricista, e é uma ótima profissão, viu? Aliás, bons eletricistas a gente não encontra facilmente. Pedreiro, mecânico, algo mais ou menos no nível dele. Quando eu falava assim, eu vou fazer uma faculdade, não, tem muita gente, isso é para rico, não dá certo, porque ele queria alguma coisa dentro do nível dele, por quê? Porque no futuro ele falou assim para mim, meu medo era ter um filho doutor, e de repente eu me senti menos que meu filho. Eu falei, só tem uma coisa, né, pai? Se eu cheguei onde eu cheguei, foi porque um dia um espermatozoide chegou no óvulo ali, fecundou, e graças a você e a minha mãe, vocês me deram vida. Então eu posso ser qualquer coisa, mas nunca vou poder esquecer de onde eu vim, da minha origem e das pessoas que me influenciaram a ter caráter. Senhor Eisner, lá atrás, quando você decidiu, vamos voltar à questão da escolha, você poderia ter sido estivador, carpinteiro, pedreiro, motorista de táxi, mas você escolheu... Eu fui motorista de táxi. Você foi também. Porque quando eu passei na Casper Libero, para publicidade, que foi minha primeira faculdade, meu pai chegou, me deu os parabéns, falou, parabéns, 34º lugar, hein, rapaz? Aí ele apontou para o táxi dele e falou assim, o que está escrito em cima daquele carro ali? Aí eu falei, táxi, então vai trabalhar, que eu não vou pagar a faculdade. Então ele falou o seguinte, você conquistou um sonho? Corra atrás dele. Então eu trabalhava o dia todo, até 4h30 da tarde, começava às 4h30 da manhã, ia para casa, tomava banho, me arrumava, pegava o ônibus, 50 minutos, Santos, São Paulo, e ia estudar. Tudo isso, 4 anos. E depois escolheu continuar estudando. Continuar estudando e me formando. As escolhas,
por mais distantes que possam parecer, elas são possíveis. São possíveis. Quer ver uma escolha que a gente podia falar rapidamente? Que acaba atrapalhando até a saúde das pessoas? Perdoar. Outro dia eu estava falando numa emissora de televisão sobre perdão. O que é perdão? Perdão não é esquecimento. Perdão é lembrar sem sentir nada. E quantas são as pessoas que de repente pararam na sua vida por uma falta de perdão, por uma falta de incentivo, por uma palavra que foi dada e gerou uma incerteza nesta pessoa, e hoje essa pessoa tem uma distimia, ela não consegue enxergar a alegria naquilo que rodeia ela. Ela tem o potencial, ela tem a capacidade, mas a palavra de determinada pessoa da sua constelação familiar oprimiu e limitou a pessoa a não conseguir fazer as escolhas para poder reverter um quadro, quer seja emocional, profissional, espiritual. Quer dizer, no dia a dia e também com as mais importantes, mas também as menores. O importante é saber que você está fazendo a cada momento uma escolha. Exatamente. E que tudo vai cooperar para o seu bem. Tem coisas que nós não entendemos. A arte da gente poder administrar o fracasso é que vai conduzir a gente um dia ao sucesso. Thomas Edison, foram mais de 3.460 alguma coisa, para ele conseguir a luz. Se ele desistisse no primeiro momento, talvez ele tivesse até hoje a luz de velas. Ou outra pessoa teria feito a glória que seria que é dele. Exatamente, mas ele insistiu. Então, não olhe o fracasso como um fator limitante. Olhe o fracasso, tire as experiências do fracasso e se potencialize para avançar. Isso vai trazer resultado para você. Não pare. Se você não acredita em você mesmo, você não é digno do sucesso que você espera ter. E quando para a gente encerrar esse bate-papo, eu adorei a conversa, quando nós falamos para os nossos filhos, principalmente para os pequenos, eu acredito muito no poder da palavra. Isso mesmo também. Eu acredito muito no poder da palavra. Você está escolhendo, quando você escolhe a palavra para dizer para o seu filho, também para os adolescentes, você está plasmando aquela palavra no coração daquela adolescente, daquela criança. É uma escolha importante dizer o que você espera. O que você espera, os pais sempre falam, mas o que os pais sentem é o que falta. É isso que eu vejo no consultório. Muita gente que precisou de um abraço, um carinho, um eu te amo, em determinados momentos cruciais da sua vida, e não houve. Então a escolha das palavras certas, porque há poder nas palavras, vão trazer o resultado. Infelizmente, a sociedade cobra, a família não se posiciona e acaba cobrando também, ao invés de viver o amor que gera no núcleo familiar a estrutura para que essa criança cresça, desenvolva, vire um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um adulto. Nós exigimos muitas vezes dos nossos pré-adolescentes e adolescentes uma carga e uma cobrança tão grande que nós não tivemos na nossa época. Vou dizer por quê. Porque hoje eles têm acesso há muito lixo de informação. Nós não tínhamos. Ou a gente aprendia em casa, coisa que não havia, porque não havia um diálogo, por exemplo, de vida sexual. Não tinha um diálogo assim aberto. Aí era um cego guiando o outro, né? Um fala, olha, eu ouvi dizer que é assim, eu ouvi dizer que beija assim, eu ouvi dizer que abraça assim, tal. Hoje eles têm uma gama de informações de um lixo terrível através das redes sociais, através da internet, que acaba fazendo com que a família esteja perdendo o quê? Justamente essa rédea. E essa rédea se conquista como? Com amor. O amor é o cordão umbilical que vai ligar você ao seu filho para que ele possa ir até onde você deixa e trazê-lo, alimentá-lo espiritualmente, materialmente e emocionalmente, para que ele possa formar o caráter dele e ser uma personalidade individual. Eu costumo dizer que uma família bem alicerçada é como o côncavo e o convexo. Na família tem gente que é côncavo, carrega as coisas na família. E tem gente que é convexo. Quando o convexo se une com o côncavo, vira uma esfera. O que é uma esfera? É uma figura geométrica que se movimenta em qualquer direção. Quando a família se une, um pai libera uma palavra. Eu dou disciplina para os meus filhos, mas na mesma quantidade de disciplina, eu dou palavras de afirmação. Eu declaro, eu procuro acompanhar o dia a dia deles. Então tem que haver um equilíbrio. Quando a família se une nesse núcleo, forma essa esfera, pode se movimentar em qualquer direção, mesmo que haja um atrito, pode passar por cima e chegar até onde quer chegar. Que bom.
Obrigado pela conversa, obrigado pela presença, uma ótima noite. Muito obrigado, Luiz, que Deus continue te abençoando e fazendo essa pessoa simples, maravilhosa e autêntica que você é. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Lembrando o telefone da Clínica de Londrina, Clínica Renovo 3323-7132. A gente vai para mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados no Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado do bate-papo. Eu gostei muito, particularmente. Quero só lembrar você de 2 eventos. O Rancho do Gaúcho tem programação especial para o Dia dos Pais, né? Sábado e domingo especiais no Rancho do Gaúcho, almoço especial do Dia dos Pais. O telefone lá, 3398-4456 para sua reserva no Rancho do Gaúcho. E também o Colégio Estadual Polivalente está com inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos. O telefone é 3338-5018. A inscrição vai até o dia 7 de agosto. Então vale a pena você fazer um curso técnico gratuito no Colégio Polivalente. Para você, meu amigo, para você, minha amiga que esteve com a gente, muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência, pela sintonia. Que Deus esteja presente na sua vida e sua vida seja cada vez melhor. Uma boa noite, até a próxima edição. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.